Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Ao senhor governador, que aqui nos dá a honra da companhia, o governador Anastasia, meu querido amigo senador Aécio Neves, nosso líder Carlos Sampaio, tantos deputados, prefeitos aqui presentes, e como já disse o senador Aécio Neves, os militantes, os prefeitos, as mulheres, os jovens, e não vamos esquecer dos velhos também. Eu aceitei com muita satisfação vir aqui a Minas Gerais para iniciar esse ciclo de debates, que terá certamente repercussão em outros debates. Eu irei a São Paulo brevemente, também numa reunião parecida com essa, porque chegou o momento do PSDB, mais uma vez, dizer o que é, reivindicar o que fez e propor um futuro para o Brasil. E nós faremos isso. Nós faremos isso. Há pouco, falando com a imprensa, eu recordava que quando nós fundamos o PSDB, em 1988, eu era líder do Senado do PMDB. Abandonei a posição de líder do Senado, assim como o Mário Covas havia sido líder na Assembleia Constituinte. Nós abandonamos as posições que tínhamos, porque nós acreditávamos que era necessário mudar o Brasil e que a estrutura que havia servido e muito para a democratização do Brasil, o MDB e o PMDB, se esgotara, não no sentido de ser impossível que ela mantivesse votos como mantém até hoje, mas perdeu a seiva, a possibilidade de olhar para frente. E tanto é assim que nunca mais lançou candidato viável ao Brasil. Fundamos o PSDB porque queríamos renovar. Fundamos o PSDB porque nós estamos cansados do que se chamava, então, de fisiologia, o é dando que se recebe. Aquilo nos enojava, para usar a palavra correta. E nós deixamos as posições de liderança para partir para uma proposta nova. E nós a fizemos. Nós a fizemos. Quem tiver a paciência de olhar o manifesto de formação do PSDB e o programa ali disposto, verá que nós fizemos e que nós cumprimos quando eu fui presidente da República. Nós anunciamos o que íamos fazer e nós fizemos. Frequentemente nos cobram, cadê o projeto? É por ignorância. É só ver o que está escrito e o que foi feito. E só perceber que quem não tem projeto é quem está no governo, porque usurpou o nosso. Usurpou e deturpou. Usurpou e deturpou. Não foi capaz de ter a grandeza de reconhecer que haviam se equivocado e que estavam fazendo uma autocrítica e mudando de rumo. Fingiram que não era nada disso. E seguiram uma série de políticas que nós havíamos implantado. Bom para o Brasil. Mantiveram a estabilidade, ponto para o Brasil. Deram um avanço muito grande nas políticas sociais, que nós havíamos iniciado, bom para o Brasil. Mas, com o tempo, tudo isso foi se desgastando. E, nesse momento, nós temos que enfrentar uma nova realidade. Essa nova realidade começou a se desenhar depois de um momento de boom, de auge, em que o governo do presidente Lula muito se beneficiou, e todos nós também, foi bom para o Brasil. Começou a se desenhar a partir da crise que atingiu o sistema financeiro mundial, global, nos anos 2007, 2008, que perdura. Até então, no embalo do crescimento produzido pela globalização, aqueles que não tinham entendido o que era a globalização e que nos criticavam, porque nós havíamos entendido que o Brasil precisava se abrir, precisava competir, precisava fortalecer a democracia, tinha que defender seus interesses nacionais nesse novo patamar que se colocava, como as economias interligadas, e, portanto, tínhamos que modernizar os portos, tínhamos que avançar nas tecnologias, tínhamos que privatizar a telefonia para ganhar rapidez, e ganhamos, para oferecer a internet, o telefone celular a todos. Os que não tinham entendido aquilo naquele momento, quando chegaram ao governo, entenderam alguma coisa. E foram avançando no sopro favorável da economia internacional. Em 2007, 2008, essa economia começou a ter sintomas graves de uma crise financeira. Eu acredito, e quando eu acho as coisas, eu digo, que o governo entendeu que era preciso estabelecer uma série de medidas para favorecer a continuidade do desenvolvimento do Brasil. E estabeleceu, o governo do presidente Lula. Estabeleceu. Mas, pouco a pouco, aquilo que seria emergencial, que era para resolver um problema de conjuntura, ou seja, novamente subsídios, novamente estímulos, novamente interferência do governo, passou a ser norma, ao invés de ter sido alguma coisa utilizada para aquele momento. E, a partir de 2008, 2009,
na prática, o que tinha sido alguma continuidade com as propostas do PSDB se rompeu. Se rompeu e, progressivamente, o governo foi se enroscando, porque ele não conseguiu nunca se livrar completamente do pecado original, de não ter acreditado nas transformações que haviam ocorrido no mundo e, portanto, nunca ter entendido que no mundo contemporâneo, no mundo moderno, Estado, governo e sociedade civil, todos participam e cada um tem que respeitar a esfera do outro. Passaram a desrespeitar as esferas. Da sociedade civil nem se fala. O governo utilizou abundantemente os recursos de partido para ocupar o Estado e tirou da sociedade civil qualquer papel no desenho do Brasil do futuro e tudo passou a ser burocrático e a burocracia controlada por um partido. E o governo passou a se imiscuir em tudo e cooptou as forças da sociedade civil. Transformou aquilo que tinha sido no passado, agentes de transformação, inclusive entre os jovens, transformou em instrumentos do poder, dando recursos e, de alguma maneira, cooptando os braços da sociedade civil, de todas as organizações, ou quase todas, até mesmo dos sindicatos, para se transformar tudo isso na continuidade do governo, e o governo controlado por um partido. O nome disso ainda é democracia, mas ela tem arranhões. Ela tem arranhões, porque começa a existir um momento em que quase tudo fica sufocado pela força imensa do poder central. Sufoca os municípios, sufoca os estados, e aquilo que nós fizemos, que foi redistribuir recursos financeiros, sem vassalagem, passou a ser um instrumento de vassalagem. As próprias bolsas que nós começamos, que nós fizemos, bolsa de escola, e que nunca utilizamos como elemento de política pessoal e nem de política partidária, passou a ser instrumento de política pessoal e de política partidária. Houve uma transformação do que era um panorama livre, aberto de debate, que pode haver competição, e a formação de um maniqueísmo em que se tem, de um lado, o bem e de outro o mal. E quem define o que é bem e o que é o mal é o governo e o partido que está no governo. Não deixou de considerar as outras forças da sociedade como adversárias para considerá-las como inimigas. Esse processo está em curso, está em marcha. E a isso nós daremos um basta, elegendo um novo presidente do Brasil e criando condições novas para um Brasil melhor. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Tampouco entenderam, na sua complexidade, que ao mexer nessa delicada relação que o governo meu havia criado, de manter em alguns setores privatizados a competição, e noutros, embora na mão do Estado as empresas, funcionando como empresas e mantendo a competição, pouco a pouco, houve também o avassalamento desses setores econômicos ao poder. Os partidos passaram a se imiscuir na direção das empresas. Passaram a se imiscuir e a definir processos que tinham muito mais a ver com os interesses políticos do que com os interesses do Brasil, porque não eram os interesses de crescimento da empresa. O resultado está aí. Não preciso repetir. Leia os jornais de todos os dias. O que fizeram com a Petrobras, meu Deus do céu? O que a gente fez com a Petrobras, ainda tem coragem de dizer que nós queríamos privatizar a Petrobras? Não! Nós queríamos a Petrobras forte, madura, competitiva, moderna. Uma empresa para servir o público e não para servir a partidos. Por sorte, a presidente Dilma acho que percebeu isso e tentou corrigir na Petrobras. Mas ainda não conseguiu. Apenas mostrou que foi um desastre o que lá foi feito. Uma empresa petrolífera que deu prejuízo. É inacreditável. Mas mais do que isso, que está com dificuldade de crédito. E mais do que isso, mudaram a lei do petróleo para criar, dentro do sistema de exploração do petróleo, uma dualidade. E nessa dualidade, uma parte que é do pré-sal, há um quase monopólio da Petrobras, obrigada a ter 30% de tudo que lá está, e a agência de controle que nós havíamos criado para garantir os interesses do país, passou a ser nada, porque criou uma outra agência do governo, e não independente, não do Estado, para cuidar do pré-sal. O resultado está aí. Vai levar tempo para que a Petrobras possa recuperar aquilo que perdeu. Perdão? Para aparecer, é o pré-sal. Mas tem mais. No setor elétrico, o desastre é imenso. Hoje, estão discutindo como é que vão fazer, quem é que vai pagar a diferença de preço, se vai ser o contribuinte? Não. Então, quem? É o Tesouro. Quem é o Tesouro? Somos todos nós.
O tesouro é o povo quem vai pagar. Dá com uma mão, tira com a outra. E pior, descapitaliza as empresas. Deixa as empresas sem condições de prosperar. Então, criaram uma espécie de enguiçaram o país. O Brasil é um carro poderoso que está enguiçado. Está enguiçado por erros, incompetência, má gestão e, principalmente, participação indevida de interesses particulares e políticos na gestão das empresas. Esse é o panorama que aí está. Esse panorama terá consequências. Infelizmente, não são boas para o Brasil. Mas eles requerem força nova, requerem, outra vez, gente que, ao falar de uma gestão moderna, seja capaz de fazê-la e não de entregar a gestão a cabos eleitorais incompetentes. Isso tem que ser denunciado e nós temos que avançar nessa direção. Recuperar, aí sim, o que é o interesse nacional. Nós é que somos nacionalistas. Nós é que temos de entender o que é a nação nos dias de hoje e não nos de ontem. Uma nação moderna, forte e vigorosa e não uma nação submetida a burocracias e a interesses partidários. Temos que avançar nessa direção. Mas há mais. O mundo hoje começa a desenhar uma pós-crise. E essa pós-crise, que não está clara ainda, elas começam a desenhar, e começam a desenhar como, em geral, se sai de grandes crises. Só se sai das grandes crises quando se abrem novos caminhos de investimento, nova esperança, nova possibilidade de mobilização de recursos humanos, de capitais, de resultados e, no final, de bem-estar social. E essa invenção tecnológica está advindo dos Estados Unidos, mais uma vez. É só prestar atenção no que está acontecendo com o setor energético lá. O shale gas, o petróleo. Em poucos anos mais, os Estados Unidos vão ser, de novo, uma potência energética. E nós jogamos fora o etanol do Brasil. Nós jogamos fora o etanol. Nós desorganizamos a produção do etanol e nós importamos hoje etanol dos Estados Unidos e nós não nos preparamos para essa nova etapa que vem vindo aí pela frente. Mas tem mais. Se anuncia uma enorme safra para o Brasil do ano que vem. E é provável que exista essa enorme safra. Mas se anuncia também que vai ser muito difícil escoar a safra. E por quê? Porque não temos estradas, não temos portos, não tivemos competência para avançar nesse setor. Paralisaram tudo que nós havíamos começado. E agora, envergonhadamente, em zigue-zague, voltam a falar de concessões. Mas como a ideologia ainda é uma poeira na cabeça deles, não conseguem dizer com clareza o que vão fazer. Não dão um sinal certo à sociedade e ao mercado. Então, tem projetos, saem projetos, Cabo Canaveral. Cada dia do Planalto sai um projeto. Fica no ar, não tem concretude, não se realiza, porque, no fundo, eles não acreditam, eles não querem aquilo. Eles querem uma economia mais dirigida do que é possível no mundo de hoje. Então, as coisas não caminham. E, ainda agora, a China está preparando não sei quantos cargueiros para pegar soja, sabe aonde? Nos Estados Unidos. E nós vamos sentir daqui a pouco que o boom que nos adveio do crescimento em função das commodities que ficaram valorizadas basicamente por causa da China, começa a esmaecer. E nós vamos olhar, então, que aquilo que nós não fizemos nos custou muito caro. Nós perdemos tempo. Os anos de bonança não foram criados, neles não foi criado um rumo definitivo, claro, para que o país pudesse seguir adiante e acompanhar. Perdemos tempo. Perdemos tempo e nós perdemos também, até certo ponto, voz. Olha o que era o Brasil, do ponto de vista internacional, antes do que é hoje. Na América Latina, nós ficamos hesitando. Nós não sabemos se nós somos democratas mesmo ou o quê. Nós calamos quando devemos falar e falamos quando devíamos calar. Está errado. O PSDB tem que ter uma política clara, discutida com o país, ouvida no país. O que vocês querem? Qual é o nosso rumo? E dar consequência a isso. Agora, os Estados Unidos anunciam uma aliança atlântica, só com a Europa. Fizeram uma aliança do Pacífico. Já fizeram no Pacífico. E quase todos os países da América Latina fizeram acordos bilaterais com os americanos. E o Brasil? Ficou no Mercosul, capitaneado pela Argentina. Essa é a nossa situação.
Nós temos que entender que, nesse mundo pós-crise, ou nós tomamos de novo a dianteira e o Brasil, a sua voz, vai se fazer ouvir porque ela é consequente, porque ela é democrática, porque ela defende os direitos humanos, porque ela não aceita iniquidades, como fizeram agora com essa moça blogueira de Cuba, que não podia nem falar, como se isso aqui fosse uma ditadura, não desse lugar à palavra, que o Brasil é um país que realmente se insere no contexto novo. E esse contexto novo, aí nós vamos chorar o que nós fizemos com a indústria. Erraram sempre. Acharam que era o câmbio, depois que eram os juros. Dou pontos à presidente Dilma Rousseff, baixou a taxa de juros. Dou pontos a ela. Mas isso não resolve o problema da indústria. Não vai resolver. Estão agora mexendo com o câmbio, atuando no câmbio. Estão desorganizando o que foi o tripé que permitiu um certo crescimento da economia brasileira. Cada medida é no dia a dia, porque não deu certo aqui, não deu certo ali. O que a indústria precisava é de produtividade. E não é a produtividade dentro da fábrica, é do país, é o custo do Brasil. Estradas boas, sistema de taxa de impostos correto, precisava de aeroportos, precisava de portos, precisava de muita infraestrutura e muita tecnologia. O PSDB tem que centrar o seu programa do futuro na educação. Educação com a cara moderna, educação de base científica e técnica. E, para fazer isso, é preciso que o PSDB faça o que nós não pudemos fazer no passado, porque não tínhamos recursos, mas agora há recursos. É preciso recomeçar pelo sistema fundamental, escola pré-primária, escola fundamental, porque é aí que começa tudo, e isso só tem um jeito: valorizar o professor e a professora. E valorizar quer dizer corrigir salário, quer dizer dar prestígio, dar responsabilidade. Não há outro caminho, não há outro caminho. E, pouco a pouco, recuperar para nós aquilo que é a nossa autoestima. Nós sempre nos orgulhamos de ser um país que capitaneava nas Américas, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, todo o processo industrial. E hoje nós vemos nossas indústrias desempregando, vemos nossas indústrias perdendo espaço, reclamando, etc., etc. Não dá para continuar assim. O PSDB tem que ser claro nessa matéria. Tem que ser claro no apoio à educação, tem que ser claro em fazer uma revolução, inclusive no conteúdo da educação, mudando os currículos que são velhos, estão antiquados, estão atrasados, ter coragem para mexer nisso, enfrentar corporações, se for o caso, não ter medo de fantasma, avançar falando com o país. Mas é preciso também que se entenda que hoje, numa democracia como nós somos, o que conta mesmo é o sentimento do povo. Então, o PSDB tem programa. O PSDB sabe que novamente temos que dar um salto para estarmos passo a passo com o que está acontecendo no mundo. Sabe que tem que mexer no setor energético. Sabe que onde for para privatizar, privatiza. Onde não for, não privatiza. E onde privatizar, põe a agência reguladora e não deixa contra vandalheira e safadeza. Sabe tudo isso. Mas nós temos que aprender muito mais com o povo. Há um cansaço do modo como no Brasil as pessoas são tratadas. Nós temos um sistema de saúde que foi montado a partir da Constituinte, o SUS, com o nosso apoio. Foi implementado no meu governo, especialmente. Começou com o Jatene, mas foi o Serra quem realmente levou adiante com a energia. E, não obstante, todo dia as pessoas se queixam. E todo dia se vê nos jornais, nas pesquisas de opinião, que a saúde é o que mais preocupa. Por quê? Porque não há atenção. A pessoa chega no hospital público, não encontra o médico, não encontra o atendente lá. E, quando encontra, é tratado sumariamente. Não lhe dá carinho, não lhe dá atenção. É preciso que o PSDB seja um partido do carinho, um partido do amor, um partido que chega ao povo diretamente, sem presunção, que não precisa falar grandes discursos, eles sentem, tem que sentir a emoção. E é por isso que os nossos candidatos, e o Aécio Neves já anunciou aqui, vão sair pelo Brasil afora. Não é só fazendo o que nós estamos fazendo agora aqui, que é muito importante, mas é diretamente ouvindo o povo. No mundo de hoje, o que conta é o gesto. E esse gesto só tem sentido quando ele vem acalentado pela sinceridade. É preciso que o PSDB mostre de verdade ao povo que ele está com o povo e que tem carinho pelo povo e que vai fazer tudo para melhorar a gestão, não para ter só metas cumpridas, mas por ter as pessoas satisfeitas com o que está sendo oferecido. Não é preciso ser nenhum grande talento para sentir o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, e para perceber quais são os rumos que nós devemos tomar. Quando eu estava no governo, eu dizia sempre o seguinte:
O Brasil agora tem rumo. O importante é não perder o rumo. Pois bem, depois da crise, depois de um momento em que nós engatamos bem na crise, nós perdemos o rumo. E o Brasil hoje está sem rumo. E as pessoas sentem isso. O Brasil está sem rumo. Cada dia é uma coisa diferente e todos com uma preocupação obsessiva pelo crescimento do PIB. Bom, vamos chegar lá. Pelo crescimento do PIB. O próprio presidente da República parece que quer medir seu sucesso pelo tamanho do PIB. Pobre dela. Porque não depende dela. Isso é um processo muito mais complicado. As pessoas estão esquecendo que não é isso que se deseja, somente crescimento do PIB. É a qualidade de vida, que é uma coisa diferente do crescimento do produto. É sim a distribuição de renda, não há dúvida nenhuma, mas é mais do que a distribuição de renda. É a qualidade de vida, que requer competência, requer choque de gestão, requer efetivamente que se possa oferecer ao país aquilo que ele precisa. O que é que angustia a população no dia a dia? A população não está nem provavelmente preocupada com os temas que eu comecei falando aqui, que nós vamos ter eventualmente um novo boom tecnológico. Não, mas a população sabe que quando ela levanta de manhã, que ela vai pegar um ônibus ou eventualmente um metrô e olhe lá, depois de ter andado a pé muito, e que o trânsito está insuportável, e que este governo só faz botar mais carro na rua para atravancar a rua, para o prefeito tentar solucionar, sem resolver realmente aquilo que é a condição de vida da população. E a população também tem medo. Tem medo por causa da violência. Tem medo, sim. O professor, a professora que vai dar aula na periferia das grandes cidades, tem medo de ser assassinado no caminho. Tem medo de ser insultado pelo aluno que lá está, de apanhar na classe de aula. Tem medo. Os mais ricos se defendem, moram em fortalezas, cercados de segurança. Os que não têm essa condição têm medo. Têm medo. E é preciso mudar essas políticas. Nós todos estamos vendo o que está acontecendo com a droga, com o crack. Não por acaso, eu, a essa altura da vida, fui estudar no mundo todo como é que se pode ter uma política mais inteligente, que combata realmente o tráfico, que reduza o consumo da droga e que não incentive a violência. Ainda semana que vem estarei no México, discutindo com algumas autoridades do México e de outros países sobre isso, que o México está vivendo dramaticamente a guerra perdida, usando só a violência contra a droga, quando precisa usar é a saúde. O viciado não é um criminoso, ele é um doente. O criminoso é o contrabandista, o criminoso é o que vende a droga, não é aquele que usa a droga. E é preciso ter coragem para dizer isso. Mas eu digo com tranquilidade, porque eu quero é reduzir o uso de droga de uma maneira mais inteligente e não tapar os olhos, fingir que nada existe. Violência, droga, o cansaço da vida cotidiana, a falta, às vezes, de esperança. Será que meu filho vai ter o emprego que eu preciso? Que as classes emergentes, as novas classes médias, não vamos discutir se são médias ou não são, esse é o detalhe. Há um maior bem-estar, vai querer mais, toda essa gente vai querer mais, e vai precisar, portanto, de uma educação melhor. E nós vamos precisar também de empregos criados em setores melhores, que são os dos serviços e da indústria. E nós expandimos o emprego na base de até 2 salários mínimos. Nós expandimos o emprego, ampliando o emprego no campo. Muito bem que assim seja, mas é necessário que se abra uma vertente nova de formação realmente de empregos de melhor qualidade. O PSDB tem, portanto, desenhado um panorama positivo quanto ao que ele vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. Não só porque teve experiência, teve Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Paraná, vários estados, nós temos experiências concretas, não falando do passado da República. Então, o PSDB tem gente capacitada para fazer. Agora, tem uma outra última coisa que eu quero lhes dizer. Não pode deixar de lado a questão moral. Não pode fingir que não houve no Brasil o que houve. Temos que ser duros nessa matéria. Temos que ser muito atentos a que o povo também está nos vendo, está nos olhando, está comparando, sabe do que está acontecendo. E o PSDB tem que falar também uma linguagem não farisaica, como já foi feito tantas vezes no passado do Brasil, uma linguagem séria a respeito dessas questões. Não policialesca, põe todo mundo na cadeia, não, antes de julgar e de analisar, já condenar. Não. O judiciário tem que ser respeitado. Mas nós temos que dizer, olha,
Vocês que subiram falando tanto de ética, meu Deus, o que vocês fizeram com esse país? O que vocês fizeram com esse país? Eu já pedi ao presidente Lula que ele, de público, lhe explicasse que ele não tem nada a ver com isso. Eu acho que ele tem, eu espero que ele possa fazer essa explicação. Mas nós não podemos, por isso só, porque estamos criticando os outros, nós não podemos deixar de entender que isso é uma constante nossa. Nós temos que continuar com a exemplaridade. E, por fim, nós temos uma tradição antiga de corporativismo e burocracia. A sociedade moderna não é compatível com isso, porque ela é a sociedade das redes, da conexão, em que todo mundo sabe tudo, todo mundo informa, tem que ser mais rápido. E a nossa máquina pública parece que é um dinossauro. Nós temos que ter coragem de mexer nisso e avançar muito nessa direção. Essa é a nossa proposta. Ou seja, de um país que está olhando para o futuro, que sabe o que está acontecendo no mundo, que vai ter voz nesse mundo, que vai ter lado nesse mundo, que não vai ficar calado quando tem que falar, nem falando quando não deve. Um país que vai colocar tudo que puder para melhorar a formação educacional e dar valorização ao professor. Um país que vai ser capaz de tratar bem os seus cidadãos, que vai ter carinho para com os seus cidadãos, que não vai ter o tempo todo espetáculos de burocracia que deixa todo mundo à margem de tudo. Um país, de qualquer maneira, no qual realmente as pessoas contem. Isso é o fundamental. E hoje, no mundo moderno, curiosamente, foi possível criar condições para as pessoas realmente contarem. Porque elas atuam, elas têm a internet, elas falam, reclamam, se ligam, saltam fronteiras, criam redes. Não há mais a possibilidade de você calar a boca de ninguém. E num país que já é assim, não é possível que nós tenhamos um governo que não preste contas a não ser na propaganda. E que, quando vai falar sobre os outros, distorce para poder ganhar, como se fosse uma brincadeira de criança, uma coisa ou psicanalítica ou infantil. Não, o PSDB não pode ser o partido da vingança, não pode ser o partido de olhar para trás, não tem que se preocupar com comparações, não precisa estar fazendo também. Nosso futuro é que conta. Nós sabemos o que nós fizemos. Nós mudamos o rumo do Brasil. Nós mudamos o rumo do Brasil. Todas as modificações importantes que foram feitas aqui foram feitas pelo PSDB nos últimos anos. Mas isso não nos deve deixar vaidosos, nem estar querendo dizer, olha, toda hora isso. A gente diz porque é obrigado, porque eles ficam dizendo que nós não fizemos nada. Bom, é porque eles não perceberam. Tem uma viseira tão grande que ou faz aquilo que está na viseira ou não fez nada. Nós fizemos outras coisas. Nós não roubamos, não. Não, isso não. Isso não. Nós não ficamos com vergonha de dizer que privatizamos e de explicar por que e o que privatizamos. Não, nós não tivemos esse problema. E quando se foi necessário avançar na reforma agrária, nós avançamos. Vejam os dados. Nós avançamos. E muito. E muito. Não é? Quando foi necessário, fizemos. Agora, não vamos ficar na picuinha, como eu digo. Chega de picuinha. Vamos ter grandeza, vamos ter amor, vamos fazer isso tudo com alegria, com leveza, acreditando que, sim, nós vamos percorrer o Brasil, senador, e vamos espalhar por esse Brasil a boa semente, a semente da vitória, a semente do PSDB, e vamos ganhar!